E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react aqui de um vídeo que eu acho bem legal. Então, vamos lá, porque eu quero ver esse vídeo aqui dele falando até da curva de Laffer. A gente pode até abrir essa live aqui, eu acho, olhando aqui alguns comentários, né? Olhando aqui alguns comentários do vídeo de hoje, que eu, na verdade, não parei para olhar ainda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários do vídeo de hoje da Shipyard, que deve estar um show de horrores, né, cara? Acho que uma coisa é proteger o mercado com 60% de produto que o brasileiro faz. Agora, taxar 60% de um produto que o país não produz e nem tem chance é querer impedir a compra mesmo. Com O certeza. primeiro comentário aqui já tem um bom senso aqui do Marcelo, né? E é exatamente isso, na verdade, né? O governo, né? Eu tava falando isso com a minha esposa, né? Minha esposa comentou hoje, a gente tava conversando sobre essa questão da taxação, dos impostos, né? E o governo, não sei se vocês sabem, né? O governo do Bolsonaro entregou, no ano passado, sobrando 50 bilhões de reais em caixa, né? Não seria um lucro muito bom, mas o governo sempre vem fechando em negativo, 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 negativo. Foi um resultado até interessante, né? E agora nós estamos há 7 meses apenas desse ano e o governo já está com um rombo de 150 bilhões de reais. Só para vocês terem uma proporção do que é 150 bilhões de reais, fica difícil às vezes a gente explicar o que é 150 bilhões de reais para pessoas que não sabem a diferença de milhão e bilhão, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o SUS custa 155 bilhões de reais, tá? O SUS para todo o Brasil, para dar saúde de qualidade para todo o Brasil, custa 155 bilhões de reais por Pois é, saúde de qualidade. Vai sonhando. ano. Nós já estamos com um déficit, com um rombo orçamentário de 150 bilhões de reais. Tá? Então, quase um SUS já de déficit esse ano. E vai ser muito maior, tá? Vai passar de 250, vai passar de 300. Daí minha esposa falou... Mesmo porque aí o governo depois vai ter motivo para emitir mais moeda, né? Para gerar mais inflação. Ele dizer, tá vendo aí? Tá vendo? A culpa é dos empresários malvadão. Não foi nós emitindo moeda, não, fazendo dívida. Não, não, o déficit, não foi o déficit, não. Não, foi os empresários malvadão. Peraí, como que a minha esposa... Pô, não tô muito ligado nessa questão, mas como que eles estão com déficit se eles estão aumentando os impostos, tributando Shein, Shopee, AliExpress e outras coisas, né, aumentando cada vez mais os impostos? Para onde está indo? Por que está prejudicando a economia, né? Minha esposa pediu, assim, né, honestamente para mim. Eu estava indo lá buscar as minhas filhas, que ficaram o dia todo na vovó, né? Fui lá buscar elas. E a gente tava conversando sobre isso. Eu falei, olha só, né, cara, pra vocês entenderem. E eu acho que é por isso. E é por isso que o Bolsonaro foi algo tão mal visto economicamente pelos parasitas que viviam do roubo estatal, né? O que aconteceu? O Bolsonaro ali fez algumas. Ele enxugou em alguns lugares e ele cortou alguns impostos e a arrecadação subiu, né? Como assim? Cara, você pode achar o que você quiser. Esquece que é o Bolsonaro. O outro presidente, ele cortou impostos e aumentou a arrecadação. Como isso, né? E aí tem aquela parada da curva de Laffer, que a gente já fez vídeo aqui no canal, já comentamos várias coisas, né? Já comentamos diversas coisas aqui no canal. E a curva de Laffer, ela nada mais é do que uma parada mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Ela é uma parada mais ou menos assim. Então, quanto mais o governo tributa, mais ele aumenta os impostos, né? Isso é óbvio, né? O imposto é 5%, ele arrecada 5%, 10%, ele vai arrecadando cada vez mais. Só que chega um ponto, e esse ponto algumas pessoas falam que é em torno de 30%, outras pessoas em 40%. Aqui nesse gráfico está falando que é, sei lá, entre 25% e 55%, sei lá. Começa aqui mais ou menos em 55% segundo esse exemplo. Mas tem exemplos que a curva é um pouquinho para a esquerda, tem exemplos que a curva é um pouquinho mais para a direita, que ela começa a descer, né? E eu falei para minha esposa, pensa assim, a gente está programando agora para ir nas férias na pizzaria. A pizzaria, a taxa dos garçons é 10%. Então a gente vai na pizzaria gastar R$250, a taxa do garçom 25, R$275 para nós 4 ir na pizzaria. Eu falei, agora tu imagina se essa taxa
é de 50%. Menos pessoas vão ir na pizzaria. Agora, se essa taxa for de 70%, menos pessoas ainda vão ir na pizzaria. Mais pessoas vão fazer pizza em casa, não vão ir na pizzaria, vão comer outra coisa, né? Então, essa é a taxa que está sendo que o Bolsonaro mexeu. O que aconteceu? Ele pegou e falou, vamos reduzir um pouquinho de impostos aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Bolsonaro não fez grandes coisas também, aumentou impostos em outros segmentos também, isso precisa ficar bem claro, tá? Mas vamos pensar aqui, ó. Foi reduzido o imposto aqui e aumentou a arrecadação, né? Tá, mas André, mas tu critica tanto o Estado, por que os políticos estão reclamando de ter mais dinheiro na mão, né? Qual que é a lógica disso, né? Porque se o que eles querem é parasitar a população, é roubar o dinheiro da população e viver de regalias e criar regalias para eles enquanto a população é escravizada, sim, é exatamente isso. Tá, André, mas se o Bolsonaro estava aumentando a arrecadação, qual que era o problema aí? E o problema é muito mais complexo do que isso. O governo não quer apenas ser o mais eficiente possível na arrecadação. Não é essa a meta do Estado. A meta do Estado não é... Porque, cara, isso aí dá pra fazer uma planilha de Excel que vai criar essas curvas. Eu, um ex-favelado com supletivo de 2º grau, faria esse cálculo aí, tiraria da minha bunda rapidamente esse cálculo. Entendeu? A meta do governo não é achar qual que é a curva, a maneira mais eficiente de taxar a população. O governo sabe muito bem como taxar, de roubar dinheiro da população é o que eles mais entendem, né? Mas o que a moral deles aqui não é achar o ponto mais eficiente. A moral aqui é achar qual que é o máximo possível que eles podem extorquir a população e a população ainda de alguma forma conseguir não é viver, é sobreviver, que as pessoas consigam sobreviver com o mínimo do mínimo possível e eles poder ficar lá em cima ainda jogando as cartas e controlando a população como fantoches, né? Ou seja, eles querem manter a população mais dócil, mais pobre, porque pobre não vai ter dinheiro para comprar arma, se armar e fazer rebelião e essas coisas. É por isso que o governo ele quer manter a população pobre, ele quer tirar o dinheiro dos pobres e dar para os ricos. O governo é um Robin Hood ao contrário. Quer tirar dos pobres e dar para os políticos. O Robin Hood tirava dos políticos, que era a extorsão lá estatal, e dava para os pobres. Restituição, basicamente. Mas aí o governo, meu amigo, você tá achando que ele tá querendo lucrar? Não, ele não tá querendo só lucrar, ele quer lhe extorquir, que é para você morrer pobre sem conseguir reagir. Então, só para você entender que o Estado, ele é muito mais maquiavélico do que você pensa, entendeu? Porque, cara, essa curva de Laffer, ou qual que é a taxação máxima para isso ou para aquilo, cara, isso aqui tem equipes do governo. A galera sabe quanto pode taxar e quanto pode tributar de A ou B, né? Mas a ideia aqui... Tipo, eles conseguiriam fazer essas curvas aí em poucos meses, cara. Você acha que um presidente com 4 anos não vai saber todas as áreas que essa curva de Laffer não foi afetada? Claro que sabe, cara. Dá pra, com o pessoal trabalhando lá, a gente taxou tanto de celular, aí só conseguimos tanto de imposto. Agora nós vamos taxar menos? Opa, só conseguimos tanto. Taxamos mais? Conseguimos tanto. Aí, tipo, 4 anos dá e sobra para descobrir a curva de Laffer de todos os setores que são taxados. Dá para descobrir facinho. Eles não fazem porque não querem, porque é melhor extorquir o máximo possível, de modo que, mesmo que esteja prejuízo para eles na curva de Laffer, o cidadão fique lascado. Não é fazer esse tipo de coisa. A verdade, o real intuito do Estado, ele é realmente achar qual que é o máximo que dá para pisar na população, entendeu? E a população fica lá embaixo solicitando ajudas do Estado de maneira ad eternum, né, para sempre, enquanto o Estado fica lá em cima. Então, o Bolsonaro foi uma coisa que aconteceu extremamente fora da curva, né? Ele chegou e falou assim, olha, cara, se a gente parar de cobrar tantos impostos e diminuir os impostos, a gente consegue arrecadar mais. Olha a insanidade que o Bolsonaro fez. Reduzindo os impostos, a gente consegue arrecadar mais e ainda assim sobra mais dinheiro no bolso da população do que é feito hoje as coisas. E isso é inadmissível para o Estado, né? Um Estado hoje ditatorial como a gente vive hoje, né? Hoje a gente está vivendo uma ditadura.
né, onde você xingar um político ou cometer um ato antidemocrático, que é uma semântica freestyle, essas palavras não significam nada, né? Talvez eu usar uma camiseta do Brasil posso ser taxado como antidemocrático e posso ser preso, e agora eles podem te prender de 6 a 12 anos e de 12 a 20 anos se você falar, pessoal, vamos se unir todo mundo, vamos pra praça aqui da cidade reclamar contra o Estado? Não, de 12 a 20 anos de prisão para vocês. Então, no Brasil hoje a gente tem, se você criticar políticos e se você fizer uma manifestação pacífica, se todo mundo aqui pegar a bandeira do Brasil e começar a gritar lá na rua, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão, Lula, ladrão, seu... Se nós fizermos uma manifestação aqui no centro da cidade, a gente vai poder pegar de 12 a 20 anos de cadeia. E se eu pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa, na cara de uma pessoa, eu pego menos cadeia que isso. Então vocês estão entendendo para onde que está indo? Antes nós tínhamos o governo do ditador, que era o Bolsonaro. E agora é a República do Amor, né, onde as pessoas falarem mal de político vão pegar de 12 a 20 anos de cadeia, meus queridos. Cara, isso só me lembra 1984, cara. George Orwell, o Ministério do Amor, cara. O Lula, cara, é o Ministério do Amor, cara. Todo o governo do Lula, cara, e do PT... em geral, é o Ministério do Amor, cara. Você sabe o que é o Ministério do Amor, né? Tráfico internacional não dá tudo isso de cadeia, latrocínio não dá tudo isso de cadeia, estupro de girafas não dá tudo isso de cadeia, mas, de alguma forma, as pessoas estão pregando que nós estamos vivendo o governo do amor, né? Então, é isso. O Bolsonaro chegou lá e os caras falam assim, não, como assim, Bolsonaro, tu quer deixar que sobre um pouco de dinheiro na mão da população? Nananina don't. E esses dados, galera, vocês podem olhar os vídeos do Fernando Urich. O Fernando Urich fez uma análise lá de quanto que estava a média de ganho dos brasileiros, a média do salário dos brasileiros, e no governo do Bolsonaro foi a maior média histórica do Brasil. Isso é fato, isso pode ser, obviamente, pelos auxílios que foram dados para as pessoas, a reveria, né, e tal, mas isso é um fato, e o Lula não consegue retirar isso de que a média de ganho das famílias dentro do Brasil bateu o recorde no governo do Bolsonaro. Uma que foi por causa dos auxílios do governo, mas igual, né? Então, tipo assim, pro Estado ditatorial como a gente tem hoje, né? Aqueles ditadores, aqueles bandidos que estão no governo lá hoje, lá em cima, eles não é questão de tributar, é a questão de que a pessoa não pode sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro na tua mão, tu pode fazer um curso, tu pode comprar um livro, tu pode assinar algum serviço aí que você possa ter informações livres, descentralizadas e distribuídas, entendeu? E esse é o medo deles. Então, tipo assim, eles não precisam taxar as redes sociais, eles não precisam censurar as redes sociais se não existir mais redes sociais no Brasil. Eles não precisam mais censurar as redes de TV se só tiver a Rede Globo dentro do Brasil. Eles não precisam censurar os jornais se só tiver a Folha de São Paulo dentro do Brasil. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Então, tipo assim, é muito mais maquiavélico do que todos vocês aí pensam em casa e estão aí achando que as coisas estão... Ah, não, tá indo mais ou menos, tá indo tranquilo, tá dando tudo certo, entendeu? Pois é, vocês não estão sabendo que o governo é o maior inimigo da população? Aí depois o governo enfia todinho, o grosso. Aí não sabe o que acontece. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!